Esse episódio do Agro e Prosa Podcast é um oferecimento da Grão Top. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. O meu convidado de hoje será José Corral, que é CEO da Creditares e do Agro Open Bank. E o tema da nossa entrevista será a transformação da jornada do crédito no agro. Seja bem-vindo, José, tudo bem? Olá, Divino, boa tarde a todos os ouvintes do Agro e Prosa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco de histórias aqui. Bacana, cara, eu adoro histórias, né? Mas adoro também essa transformação. Essa semana eu estou com uma série de entrevistas falando de inovação, de transformação, em todos os sentidos. Desde nós começamos com transformação falando de robô, nas fazendas essa semana, aí já tem um monte de agritechs aqui também, enfim, é a semana da inovação. E você vai falar de uma questão muito sensível, que é a questão do crédito, né? Eu gostaria de começar, assim, primeiro saber, né, quem é a Creditares, o que é o Agro Open Bank, conta um pouquinho da sua história aí, rapidamente. Bacana. Bom, tentando fazer aqui a longa história curta, né? A gente criou a Creditares por perceber que essa questão financeira no agro vinha mudando, né, nos últimos 5 anos de maneira mais acelerada, né? E a gente entende que hoje, né, o gargalo no mercado financeiro agro, vamos dizer assim, no crédito agro, não é necessariamente recursos, né? Existem recursos de vários bancos, muito mais do que tinha no passado, de vários fundos, de vários novos financiadores, mas a gente entende que o gargalo aí é basicamente a questão dos dados, né, para se ter uma agilidade no processo de crédito e uma boa avaliação de risco, né, confiável, assertiva, e capilaridade, né? A gente vem de um momento onde o produtor estava muito acostumado ali com 1, 2 bancos, talvez. Hoje existe uma série de novas fontes de financiamento, né? Então a ideia é também construir uma ponte, né, que seja ali uma via expressa, na verdade, entre os produtores e os financiadores, né, para que esse dinheiro, esse recurso novo que vem entrando no mercado, consiga chegar na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, né, com os perfis corretos e a um preço justo, né? Bom, o crédito oficial ele está cada vez mais disputado, né, e cada vez mais escasso. E como é que essa modernização do crédito rural está impactando essa necessidade de conectar os produtores a novas formas e fontes de financiamento? Perfeito. Então, a gente olhando aqui um pouco para o passado, né, o recurso oficial subsidiado, né, que vem através do Plano Safra, onde o governo, né, bota um pouco de recurso do Tesouro para fazer o subsídio da taxa de juros, né, assim que funciona. Os bancos eles têm que cumprir o que se chama de exigibilidade, ou seja, X% de depósito à vista que os bancos têm, tem que ser direcionado para o crédito rural. E deste volume, uma parte dele é subsidiado, né, a taxa de juros, de acordo com o recurso que o governo injeta. Acontece que se a gente olhar aqui para trás, né, o agro nesses últimos 10 e pensando um pouco mais longe, últimos 20 anos, ele aumentou muito de tamanho, né? Mais do que dobrou, triplicou, quadruplicou aqui o nosso valor bruto de produção, e junto a isso, né, obviamente, a necessidade de financiamento para custear a safra. E com certeza, né, o governo, através do Tesouro, não consegue dar a mesma vazão, né, a mesma celeridade, não consegue dar o mesmo suporte. Então, quando a gente tinha um cenário anteriormente, onde esse recurso oficial, com taxa de juros subsidiada, conseguia financiar cerca de 50% ou 60% da necessidade de financiamento de custeio de uma safra, hoje em dia a gente está falando algo em torno de 15% a 20%. Né? Então esse recurso que tem subsídio do governo e que tem ali, ele está cada vez mais escasso e mais disputado. Né? E hoje em dia
como existe, né, todo o enquadramento, então depende se o produtor de quanto que ele fatura, tem só 3 enquadramentos, ou é Pronaf, que é agricultura familiar, Pronamp, que é médio produtor, e agricultura empresarial. Os bancos, né, como tem pouco recurso, eu diria que eles optam, vamos dizer, pelos melhores clientes ali, né, e acabam concedendo esse recurso oficial subsidiado para aqueles que são os melhores clientes dele. Então, não sobra mais para todo mundo, e o produtor hoje precisa também buscar novas fontes de financiamento, uma vez que esse recurso subsidiado não tem para todos, vamos dizer assim. É uma expressão recente, nova até, essa do Open Banking, né? É algo que não se ouvia até pouco tempo atrás. Então, qual que é o papel do Open Banking nessa transformação do crédito rural? Bacana, essa pergunta é muito interessante porque, vamos dizer, existem 2 formas de você baratear qualquer produto, né, ou serviço. Uma delas é com subsídio, que é o que a gente estava falando aqui, e outra delas é com concorrência, com competição, né? A dificuldade ou o problema é o seguinte: quando você vai solicitar crédito, né, para alguma instituição financeira, você é o investimento dessa instituição, né? Ela está investindo em você e vai obter a sua taxa de retorno, né, a taxa de retorno dela, no caso, através dessa taxa de juros, que é uma medida entre o que ela, vamos dizer, quer ganhar de lucro versus o risco, né, dessa operação. Agora, quando o processo de aprovar crédito é lento, né, e acho que aqui todos os produtores que já passaram por isso e passam sempre, sabem a demora, a burocracia, a dificuldade, enfim. Quando esse processo é lento, normalmente você consegue ter uma opção, talvez 2, né? Quando a gente fala do Open Bank, e o que a gente criou aqui, que é o Open Bank do agro, basicamente a gente está trazendo várias opções simultaneamente, e aí começa a ter de fato uma competição mais imediata, né, mais simultânea, para você ter aí resultados melhores e taxas mais acessíveis para os produtores. Quando você fala de várias opções simultaneamente, que opções são essas? Você poderia citar aí alguns exemplos? Com certeza. Hoje, né, na plataforma nós temos bancos operando, cerca de 10 bancos diferentes que operam recursos para o produtor rural, seja recursos controlados, que são esses oficiais, né, subsidiados, mas recursos livres também. Nós temos fundos de investimento, ou seja, esses fiagros que foram lançados recentemente, né, que captam dinheiro no mercado de capitais, lá como investidor, pessoa física, e precisam alocar esses recursos, né, em operações de crédito. E temos fintechs também, que são empresas que financiam, né, o produtor ou a cadeia, utilizando tecnologia. Então, o nosso papel, enquanto o que a gente chama do Agro Open Bank, é ser ali o local onde, de maneira rápida, né, sem burocracia, de maneira digital, a gente consegue trazer todas as opções com simultaneidade, né, e de acordo com cada perfil de cliente, né? Ou seja, o cara que fatura 1 milhão vai ter alguns, por ano, por exemplo, ele vai ter alguns perfis de crédito para acessar. O cara que fatura mais tem outros perfis, e aí cada um se adequa, né, de acordo ali com os seus perfis. Uma coisa que eu quero entender é o seguinte: como é que essa plataforma, por exemplo, vamos pegar a sua plataforma aí, o Agro Open Bank, como é que ela contribui nessa desburocratização e nessa ampliação do acesso dos produtores rurais a essas novas fontes de modalidade de financiamento? De que maneira que é feito isso na prática? Bom, na prática, Divino, é o seguinte: para aprovar um crédito, né, precisa se entender o risco que tem naquela operação, né? E aí aqui a gente está falando, então, por exemplo, de produtores rurais, o risco envolvido ali naquela operação daquele produtor rural, né? Que é muito mais do que um CPF. Então, precisa ter dados confiáveis e capturar esses dados de maneira rápida e digital para que o financiador consiga fazer a avaliação de crédito, né, a avaliação de risco, de uma maneira mais rápida e assertiva. Então, antigamente, né, ou nem tão antigamente assim, existia um processo onde você tinha que ficar enviando um monte de informação, de papelada, isso, aquilo e aquilo outro, né? Com a plataforma, a gente, a partir do produtor inserir ali o CPF ou CNPJ dele e autorizar, né, o compartilhamento de dados, a gente consegue buscar uma série de informações, por exemplo, todos os imóveis próprios do produtor. Através disso a gente consegue enxergar
as safras dele por satélite no último ano para entender como é que foi o comportamento da lavoura ali e com isso estimar potencial de geração de caixa e de receita, endividamento, né, CPRs, ou seja, a gente consegue trazer mais de 50 fontes de dados que são não só úteis, mas necessárias para se rodar qualquer esteira, qualquer processo de aprovação de crédito em qualquer financiador. Então, todo esse fluxo de dados, basicamente, é o que a gente resolveu do ponto de vista aqui de plataforma e conectando já com os financiadores. Então, na prática, é isso que acontece, né? O produtor, ele se cadastra, ele autoriza o compartilhamento de informações, a plataforma faz essa varredura e com esse, vamos dizer, kit banco, né, kit crédito ali, montado automaticamente, já dispara para aqueles financiadores que têm perfil para financiar aquele produtor, né? E aí trazem então as propostas ali para que ele possa ter opções para escolher, né, e contratar. José, os bancos tradicionais, os bancos, eu não sei se eu diria isso, os oficiais, esses bancos antigos, né? Eles não têm essa mesma fonte de busca de dados que vocês têm? Por que vocês conseguem maior agilidade? Esses caras têm TIs enormes, eles têm acesso a todos os dados de todo mundo. Por que vocês conseguem essa agilidade e eles não? Alguns têm esteiras mais digitalizadas, outros menos, né? O que a gente faz é colocar, vamos dizer, de certa forma, nivelar isso para o produtor, ou seja, ele não precisa ficar indo no banco XYZ e se submeter à esteira de cada um, levar os dados de cada um, os seus dados na maneira que cada um solicita, né? Então, a gente é um agregador dessas informações e disponibiliza isso para os agentes financiadores. Mas mesmo com todo o poderio econômico, existem muitas instituições financeiras que têm um processo ainda muito artesanal. O cara ele pode ter muita informação sobre a vida financeira do produtor, na conta corrente lá e tudo mais, e utilizando alguns birôs de crédito, etc. Mas muitas vezes ele não tem a informação fidedigna sobre os imóveis todos dele, o satélite para enxergar as últimas safras, né? Então, existem ali várias lacunas de informações e a gente preenche isso agregando tudo em um só lugar, né, para o produtor. Aliás, o produtor ele também visualiza todos esses dados, né? A gente tem um aplicativo que o produtor, quando ele se cadastra, ele abre o aplicativo e se enxerga no espelho, vamos dizer assim, faz as simulações, faz as cotações e a gente resolve todo esse fluxo de informação nessa padronização de dados aí com os financiadores. Quais são as principais funcionalidades que são oferecidas nesse aplicativo, nessa plataforma de vocês, e como é que esses produtores podem explorar, né, essas diferentes opções de financiamento? Certo. O aplicativo ele é gratuito para os produtores, né? Então, entrando na nossa página, ele consegue fazer o cadastro e já fazer o login ali na sua área. A partir disso, ele vai ter então todos esses dados, né, de maneira visualmente fácil ali e consolidado. Serve inclusive até para ele ver questões relacionadas a vencimento de dívidas, vencimento de CPRs e conseguir ter ali melhores informações na palma da mão para tomada de decisão disso também. A partir disso ele consegue simular crédito, então ele vai simular se ele quer fazer um custeio, se ele precisa de capital de giro para segurar o estoque e não vender agora, né? Enquanto ele carrega um pouco o estoque, para comprar máquina, para fazer investimento. Ele pode simular crédito dessa forma e aí ter ali as ofertas dos financiadores, ou pode simular até consórcios, né? Hoje em dia, como estamos aqui, né? Ontem a Selic foi mantida em 13,75. Atualmente, para você fazer investimentos de longo prazo, né, a taxa de juros está bastante elevada. A gente está falando de taxas aí de recurso livre de 17%, 18% ao ano. Então, o consórcio também tem sido uma boa opção para você fazer aquisições, né, o produtor fazer aquisições de máquinas, por exemplo, e às vezes até de terras, né? Porque o consórcio, de fato, ele é um financiamento planejado ou programado. E a gente também está conectado em 16 administradoras, trazendo as melhores propostas de consórcio para o produtor. Então ele tem um ambiente de autosserviço, né, ali no aplicativo, e caso ele precise, né, ou queira contar com alguma ajuda, não só para decidir as melhores opções, mas até para decidir um pouco sobre a melhor estrutura de capital dele, né,
às vezes ele está muito alavancado, muita dívida, precisaria estar fazendo um rearranjo de endividamento, ou está com muita dívida no curto prazo, precisava alongar um pouco mais. Ele pode contar com a assessoria dos nossos agrobankers, né? Que são aí indivíduos especializados, né, treinados, e que podem oferecer esse serviço para que o produtor não só tenha acesso às melhores opções, mas consiga montar ali o melhor mix, né, de estrutura de capital. Explica pra gente aí o que são esses agrobankers, o que são e quem são esses agrobankers. Perfeito. Os agrobankers, a gente vem entendendo aí há algum tempo que o produtor, vamos dizer, ele tem uma série de desafios, né, dentro da porteira, né, já é bastante desafiador você acertar o momento do plantio, da colheita, comprar os insumos, fazer tudo que precisa ser feito dentro da porteira, né, as máquinas, enfim, quebra coisa, precisa trocar peça, né, tem que, às vezes até pega fogo em algumas áreas, tem que apagar, enfim, o produtor já tem muito desafio dentro da porteira, né, e não obstante a isso, ele também já tem bastante tecnologia dentro da porteira. Normalmente ele até tem ali um agrônomo de confiança, né, e para outras questões ele tem ali um contador de confiança, às vezes até um advogado de confiança. O agrobanker ele vem para suprir, né, o que a gente acha que é uma lacuna da assessoria financeira, ou seja, o produtor tem alguém de confiança com quem ele possa trocar ideias e decisões fora da porteira, né, no sentido de obter melhores rentabilidades, melhores estruturas de capital, né, porque o que a gente vê é que o produtor está sempre ali pensando fora da porteira no seguinte triangulação: eu vendo a minha safra antecipada, quantos por cento dela, por quanto, ou não vendo ela, vou na revenda, faço um barter, né, troco por insumo, ou vou no banco, pego o dinheiro e compro insumo à vista. Então, essa triangulação que tem a ver com crédito, estrutura de capital e comercialização é algo que o produtor está sempre ali tentando acertar a melhor combinação. E esse agrobanker, né, ele é treinado em todas essas, vamos dizer, disciplinas, né, recebe toda uma formação disso, e ele assessora o produtor em toda essa jornada, né, financeira fora da porteira, como a gente disse. Basicamente são pessoas, né, que são ali, que têm algum relacionamento com agro, né, são consultores agronômicos, às vezes podem até ser autônomos, ação com agro e com os produtores, e passam por, né, nosso programa de formação aqui, e a partir disso eles estão credenciados para poder prestar essa assessoria junto com o suporte, né, da Creditares, aos produtores nesses temas, né, de financeiros fora da porteira. Como é que é a relação desses agrobankers com a Creditares? Os agrobankers, eles são credenciados, é um híbrido de credenciado e franqueado, né? Eu gosto de usar aqui um exemplo, uma comparação da XP, por exemplo. Acho que hoje em dia todo mundo conhece muito bem a XP, mas há 20 anos atrás, quando eles começaram, basicamente a profissão, a carreira de assessor de investimento, agente autônomo de investimento, não existia. Hoje tem 18 mil assessores de investimento no Brasil, né? Uns 13 mil parece que são credenciados à XP, e basicamente fazendo aqui a devida proporção e também a adequação, esse assessor, esse agrobanker que a gente chama, ele recebe todo esse treinamento para falar do quê? De produtos e serviços financeiros para o produtor rural, para entendendo a dinâmica, né, de como é que é financeiramente a operação, né, das atividades agrícolas e tudo mais, conseguir trazer essa informação, essa assessoria para os produtores rurais. José, numa época em que a tecnologia parece tão vulnerável, como é que a plataforma gera confiança nessas operações de financiamento? Certo. Bom, primeiramente os dados, né, que a gente busca nas diversas fontes, são todas fontes públicas, algumas privadas, né, mas são fontes confiáveis de dados que a gente tem o cuidado de estar buscando esses dados em fontes confiáveis para gerar credibilidade. Segundo, a gente tem toda uma política, uma infraestrutura de segurança de dados, né, segurança da informação internamente desenvolvida aqui e avaliada por peritos. Terceiro, nós temos aqui algumas
ferramentas, né, de segurança. Então, o próprio produtor, quando ele se cadastra na plataforma e vai acessar o aplicativo, ele precisa fazer um reconhecimento facial, ou seja, a gente está identificando que aquele produtor colocou aquele CPF, é aquele produtor mesmo, né? Então, toda a questão aí da LGPD e segurança de dados, segurança de informação, ela foi completamente trabalhada e resolvida para a gente poder botar a plataforma no ar. Quais são os benefícios que as instituições financeiras que concedem esse crédito aos produtores rurais obtêm ao utilizar essa plataforma de vocês? Bom, primeiro, originação de clientes, né? Então, no mundo onde a gente está com novos entrantes, com diversos novos entrantes financiadores, eles terem um lugar onde está sendo originado clientes potenciais produtores, é um ponto positivo, né? Hoje a gente tem algo em torno de 1.500 produtores cadastrados, que somam mais de 3 milhões de hectares ali, e se a gente fizer uma conta, né, um pouco de padaria, vamos dizer assim, isso aí gera mais ou menos uma necessidade para ser custeada de 25 bilhões de reais por ano só nessa base. Então, como a gente gosta de dizer, é um lago para pescar, e o produtor que acessou lá, ele está buscando crédito, né? Então está no momento certo. A outra questão é que a instituição financeira, uma vez que aprovou, que usou a esteira, aprovou o crédito produtor, ele contratou, ela pode usar a plataforma também para monitorar alguns indicadores, né? Após concedido o crédito, que são importantes aí para ele monitorar a saúde da carteira do financiador também. Então, nesses dois momentos aí, eu acho que são os principais proposta de valor para os financiadores. Além das instituições financeiras, algum outro tipo de empresa pode consultar esse rating aí do produtor rural criado pela plataforma? Sim, é importante a gente pensar que não é só um rating, né? Na verdade, um grande público consumidor de empresas, né, da plataforma são as próprias revendas de insumo, né? Porque no Brasil, até por uma falta de crédito, né, financeiro, vamos dizer assim, para financiar o agronegócio durante bastante tempo, as revendas de insumo e a própria indústria, ela teve que ocupar esse espaço, né? Então, é muito comum aqui, né, no Brasil, as revendas de insumo fazerem o barter, ou, na verdade, né, aquilo que a gente chama de vender fiado, né? O produtor vai lá, compra os insumos e aí dali 6, 9, 12 meses, com a produção dele, ele vai pagar. Durante muito tempo, todo esse crédito, né? E vamos aqui lembrar o seguinte também, crédito é relação de confiança, tá? Mas agora suportada também por dados e uma forma de você conseguir avaliar melhor o limite que você pode oferecer para um produtor, oferecer formas de monitorar esse crédito, né, oferecendo dados para a tomada de decisão de crédito. Então, as revendas de insumo contratam a plataforma, porque daí elas conseguem criar uma esteira completamente digital, onde o produtor, né, desde a inserção do CPF até depois a revenda decidir por aprovar um limite, dar o crédito para ele, pode ser feito tudo digitalmente na plataforma. E agiliza muito, né, porque num cenário onde esse crédito é diferencial, né, para o produtor, ou seja, ele poder pagar depois, isso faz com que elas possam vender mais ou menos, né, a revenda disso. José, quem quiser mais informações a respeito da Creditares, do Agro Open Bank, onde é que pode conseguir essas informações? Olha, a gente tem os dois sites, né? Então é creditares.com.br. Aqui eu recomendo, né, tanto o produtor quanto aquela pessoa que tem contato em relacionamento no agro e gostaria de se tornar um agrobanker para oferecer esses produtos e serviços financeiros, entrarem, né, na creditares.com.br. E tem o site do agroopenbank.com.br. Ali eu recomendo que as empresas que têm interesse, os financiadores ali que queiram entender melhor como digitalizar a sua esteira de crédito, como agilizar esse processo, podem acessar lá e ter mais informações também. Meu amigo, sucesso, muito obrigado. Adorei a nossa prosa, gostei, viu? Eu que agradeço, Divino. Eu queria mandar um abraço para você e para todos os ouvintes aí. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu conversei hoje com o José Corral, que é o CEO da Creditares e do Agro Open Bank. E ele falou a respeito da transformação da jornada de crédito no agro, que não para de mudar todos os dias, né? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.